Oi, gente. Então, gravando esse vídeo pra contar a história do que aconteceu comigo ano passado, pra quem não me visitou no hospital, não conversou comigo ainda, que ajudou ali na vaquinha que a gente fez pro SPAC, só pra entender. Ano passado eu comecei a ter algumas dores nas pernas, dores cansadas, assim, e o meu pé queimava muito, eu tinha que ficar com os pés numa bacia de água gelada ou com gelo. E eu fui em vários médicos, fui num angiologista e ele tinha dado um diagnóstico de lipedema. Eu comecei a fazer fisioterapia, mas não adiantou muito, eu fui ficando cada vez pior. Na época, minha pressão também estava muito alta, tipo, eu sem fazer nada, minha pressão chegava a 18, sabe? 18 por 10, e enfim. Então, eu fui no cardiologista também, depois eu fui no ortopedista, fui no neurologista. Fui em vários médicos, mas a gente não encontrava um diagnóstico correto, né? No princípio, o lipedema fazia sentido, mas depois não fez mais sentido. E até que eu consultei com um reumatologista e a gente chegou à conclusão que seria uma artrite psoriática. Psoriásica. Eu falo psoriática porque é mais fácil de falar, mas se escreve psoriásica. Bom, se botar no Google vocês vão entender lá o que é. E aí as minhas pernas incharam cada vez mais. Eu tava aqui morando sozinha, né, com os cachorros. A minha mãe casou, eu tava morando em outro lugar. E aí, como a minha mãe viu a situação que tava bem difícil pra mim, ela pediu pra eu ir pra casa da minha avó. Na época eu tava trabalhando de home office, né? Aí eu tirei férias, fiquei na casa da minha avó e comecei a ficar pior, cada vez mais inchada. E aí, tava tomando vários remédios, acho que eu tava tomando uns 15 remédios. E aí começou a sair bolhas de pus no meu pé, na sola do pé e em cima. Eu tinha várias fotos, mas eu já deletei todas. Inclusive, pra mim é bem dolorido falar dessa parte, porque foi horrível, eu senti dores horríveis. Mas enfim. E aí eu fui no médico, no reumatologista novamente, a gente chegou à conclusão que era psoríase pustulosa. Antes disso, eu já sabia que eu tinha psoríase palmoplantar, né? E também no final da internação agora, a minha psoríase ungueal voltou, que é nas unhas. Então, as unhas do pé caíram todas, mas já nasceram de volta e tal. Então, são esses 4 tipos que eu tenho. E até agora, espero que seja só isso. E aí, eu fui no reumatologista, eu tava muito mal, já tava muito depressiva, tava querendo morrer a todo custo. Literalmente, eu queria morrer, eu tava muito, muito mal. E aí o reumatologista pediu pra eu me internar, porque eu não ia dar conta de tomar tanto remédio pra ficar boa. Então, no dia 20 de abril de 2021, eu me internei pela primeira vez no hospital da Unimed. E fiquei 35 dias. As bolhas do pé secaram, eu desinchei. Tomava morfina direto, porque eu sentia muita dor. E aí, depois de 35 dias eu tive alta, voltei pra casa da minha avó, a mãe ficou cuidando de mim lá. E aí. Desculpa. E aí, quando eu tava na casa da minha avó, eu fiquei um período sem conseguir fazer xixi, eu já tava usando fralda, já não conseguia andar e tal, né? Porque eu fiquei muito tempo deitada. E eu peguei infecção urinária, aí eu comecei a ter alucinação, eu via alfinete em cima da cama, como se estivesse me furando, via bicho morto, conversava, sentava e conversava com gente que não existia, essas coisas assim. E aí depois, acho que foi uns 10 dias, acho que não completou. Não completou 2 semanas, eu acho. E aí a mãe chamou a ambulância da Unimed de novo, eles me medicaram. Parece que não deu muito certo, eu piorei. E a mãe chamou a ambulância e aí, se eu não me engano, foi dia 6 de junho, eu fui internada novamente. Aí desse período pra frente, eu lembro de poucas coisas reais, porque
enquanto eu tava no hospital, eu tava vivendo uma vida paralela na minha cabeça. Tinha outras histórias acontecendo. Até quem me visitou no hospital, eu comentei nessas coisas. Não vou comentar agora porque é muita coisa, dá pra escrever um livro. Quem quiser depois me pergunta que eu converso, eu conto. Mas assim, muitas coisas. E aí, quando eu cheguei no hospital, chegaram a chamar minha família pra se despedir de mim, que eu tava quase morrendo. Aí parece que eu fiquei 3 dias na UTI, muito mal. Depois eu fui pro quarto no hospital. E aí no quarto, se eu não me engano, eu fiquei acho que 2 semanas. Eu não sei exatamente, tá? Quem sabe mais é minha mãe e meu pai, os médicos, o pessoal do hospital. Eu tava ali sedada, fiquei em coma e tal. Então, pra mim esse período é meio estranho. E aí depois desse período no quarto, eu comecei a piorar. Então eu fui pra UTI de novo. Então o pior período foi ali junho, julho e agosto, que eu tava na UTI. E aí eu precisei ser entubada, precisei tomar bolsa de sangue, precisei fazer a tráqueo, não sei se dá pra ver aqui a cicatriz da tráqueo aqui. Essa é a cicatriz da traqueostomia, né, que tem que fazer, porque não dá pra ficar muito tempo entubada. Eu emagreci muito, eu cheguei no hospital, eu tava com 90 quilos. Como eu enchei muito, eu devo ter passado dos 100. E quando eu saí do hospital, quando eu cheguei em casa em dezembro, eu tava com 56 quilos. Mas eu já tinha engordado porque eu já tava comendo, né? Então, acho que eu emagreci uns 50 quilos. E aí, isso não é bom, tá, gente? Emagrecer doente nunca é bom, tá? Então, o que que acontece? Eu tinha a tráqueo, tinha a sonda pelo nariz, sabe? Aquela sonda do nariz até o estômago, tinha acesso no pescoço, tem umas cicatrizes aqui também. E aí no dia 20 de agosto, ali por meados de agosto eu comecei a melhorar, porque eu me lembro de ter ficado mais lúcida e lembrar que dia 15 de agosto era aniversário da minha mãe, até botaram um balão lá do lado da minha cama pra ela. Então eu lembro de algumas coisas, lembro de me perguntarem, os enfermeiros perguntar que dia é hoje, aperta minha mão, faz isso, aquelas coisas, né? E aí no dia 20 de agosto eu fui pro quarto. E aí do dia 20 de agosto de 2021 até dia 13 de dezembro eu fiquei no quarto. E aí teve todo esse processo de tirar o acesso, tirar a tráqueo, que daí fica um buraquinho aqui, né? Tudo isso que eu tô falando, vocês podem pesquisar no Google, tá? O que que é cada coisa. E aí, tirei a tráqueo, voltei a comer, porque com a tráqueo tu não pode tomar nem água, né? Era horrível. Tirei a sonda, tudo, e tava tomando os remédios ainda. E eu tinha sido diagnosticada com encefalite autoimune, que é uma inflamação no cérebro, é uma IT do cérebro. Então, meu cérebro inchou e inflamou. Então, por aí você já dá pra saber mais ou menos, né? Que é uma coisa bem horrível. Mas pesquisem no Google que dá pra saber melhor. Tem tudo lá bem detalhadinho. E aí, de agosto pra frente, eu fui melhorando cada vez mais. Graças a Deus passei por todas essas fases. Tirar a tráqueo Ficar com a tráqueo é horrível, tirar a tráqueo é horrível. Eu não sei como é que foi colocar, porque eu acordei e já tava com a tráqueo, né? Então, é bem complicado, assim, todo esse período, porque tu tá lúcida, né? Esse período da recuperação que tu tá lúcida, que daí tu começa a sentir as coisas e ver e tal, é bem complicado. Então é isso, gente. E aí no dia 13 de dezembro eu saí. E aí agora eu estou em casa. Eu fiz bastante fisioterapia lá nesse tempo no hospital. As minhas fisioterapeutas ótimas, aliás, todo o pessoal do hospital, médicos, fisioterapeutas, fono, a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, ótimos. Então é assim, gente. Agora como é que eu estou? Eu estou andando com o andador, tá? Eu já consigo andar com o andador. Na parte da fisioterapia, eu tô trabalhando o equilíbrio, fazendo exercício para ganhar equilíbrio. Eu consigo dar alguns passos sozinha e aí a fisio fica do lado caso precise amparar, né?
Ainda não sinto tudo nos pés, tipo, temperatura, essas coisas assim, ainda tá voltando. Mas tô conseguindo, tô ficando mais forte, assim, fazendo os exercícios, né? Quando a gente fica muito tempo deitado, o nosso corpo, ele suga todos os nossos músculos, porque ele tem que tirar, de alguma forma, energia para continuar vivo, né? E gordura não vai, não é uma coisa boa de consumir, né? Então ele vai sugar primeiro o músculo. E aí os meus músculos foram todos embora. Quando eu fui pro quarto, era só pele e osso, literalmente. Então, agora tá voltando, eu tô ficando mais forte. Então tem essa parte que eu tenho que continuar trabalhando, o equilíbrio, pra poder andar sozinha, abaixar, levantar, pegar as coisas e tal. As minhas mãos, eu não sinto a ponta dos dedos, tá? Se eu não olhar o que eu tô fazendo, não vai muito bem. Eu não consigo escrever. Assim, eu consigo escrever, mas, por exemplo, eu não sei fazer a minha assinatura. Não consigo. Digitar, eu digito no celular só com o dedinho, por isso que muitas vezes vocês recebem áudios meus, porque às vezes eu tô sem paciência. Eu treino, eu tento treinar bastante a digitação, mas eu seguro o celular numa mão e digito com esse dedinho, então fica complicado, né? Às vezes o raciocínio é mais rápido que o dedo e aí fica difícil. Mas assim, ó, eu consigo mexer, eu consigo fazer as coisas, eu consigo comer, eu consigo escrever, porque é mais difícil, né? Valorizem as crianças que estão aprendendo a andar e a escrever, e incentivem e deem apoio, porque é bem difícil, tá? E o que mais? Não tô usando mais fralda durante o dia, já consigo ir no banheiro sozinha. À noite eu ainda preciso usar fralda, porque mesmo quando a gente tá sedada, em coma e a gente continua fazendo xixi e cocô. Então eu acostumei a estar apagada e a fazer xixi e cocô apagada. Então, cocô eu seguro, né? Eu consigo fazer normal durante o dia, mas o xixi à noite eu não consigo segurar, então às vezes eu acabo fazendo xixi, por isso eu uso fralda ainda. Tô me expondo demais? Talvez, mas é isso aí, gente. O hospital é assim, tá? De repente você tá lá e aí você perde todo o pudor porque tem uma pessoa que você nunca viu na vida limpando a sua bunda, tá? E aí. E aí essas coisas assim que faltam. E aí semana que vem eu tenho neurologista, que eu tenho que fazer acompanhamento. Tô tomando 2 remédios, que é um para as convulsões, para não ter mais convulsões, eu tive muita convulsão. E o outro que é um antidepressivo. E o que eu já tomava, né, o Puranta 4 e o anticoncepcional para não menstruar. E assim, é isso. Tô melhorando a cada dia é uma conquista. Qualquer conquista que a gente consiga é muito importante, tá? Muito, muito importante. Então, assim, cada conquista que eu consigo, eu tenho vontade de pegar um alto-falante e sair berrando no meio da rua. Gente, consegui! Então, assim, hoje em dia, durante o dia, é uma vitória não ter que usar fralda. Eu consigo limpar a minha bunda. Então, assim, gente, limpar a própria bunda é excelente, é muito bom, sabe? Então, assim, o que eu tiro de tudo isso? Valorizem as pequenas coisas, tá? Se você pode andar, se você pode comer, come o que você tem vontade, faz as coisas que você tem vontade, valorize quem você gosta, se valorizem principalmente, não tenha medo, não tenha vergonha do seu corpo, tá? Eu tô cheia de cicatrizes, eu tô com o cabelo bem esquisito, eu tô com a pele bem manchada, mas eu sou linda, maravilhosa, estou me achando muito linda porque eu estou viva. Então é isso, eu podia ter morrido, e eu não morri porque não era minha hora. E agradeço todo mundo que rezou, que mandou boas energias. E é isso, tá? Gente, muito obrigada. Eu vou postar esse vídeo junto com o do Spark falando e vou fazer mais um vídeo falando da parte financeira agora, tá bom? Muito obrigada.